Escola Particular de Tecnologia, curso básico de Eletrônica Analógica. Etapa 1, aula 2. Tensão elétrica. Sempre precisamos de uma tensão elétrica para que seja possível o funcionamento de qualquer equipamento elétrico, como lâmpadas, TV, geladeira, celular, computadores, etc. Nas próximas aulas veremos que a tensão elétrica é uma grandeza que pode ser medida e que tem origem no desequilíbrio elétrico dos corpos. No estado natural, qualquer porção de matéria é eletricamente neutra. Isto significa que, se nenhum agente externo atuar sobre uma determinada porção de matéria, o número total de prótons e elétrons dos seus átomos será igual. Como exemplo, temos aí um tubo de cobre, um prisma de vidro e uma borracha. Todos eles estão no seu estado natural, no seu estado neutro. Esta condição de equilíbrio elétrico natural da matéria pode ser desfeita, de forma que um campo deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente. O processo através do qual se faz com que um corpo eletricamente neutro fique carregado é denominado de eletrização de um corpo. O tipo de carga elétrica positiva ou negativa que um corpo assume após sofrer um processo de eletrização depende do tipo do corpo e do processo utilizado. Os processos de eletrização atuam sempre nos elétrons, que estão na última camada dos átomos, chamada camada de valência, como já foi visto na aula anterior. Quando um processo de eletrização retira elétrons da camada de valência dos átomos, o material fica com um número de prótons maior que o número de elétrons. Nestas condições, o corpo fica eletricamente positivo. Quando um processo de eletrização acrescenta elétrons ao material, o número de elétrons torna-se maior que o número de prótons. Nestas condições, o corpo fica eletricamente negativo. Potencial elétrico. A diferença de potencial, abreviada por 3 letras, DDP, é importantíssima nos estudos relacionados com a eletricidade e eletrônica. A palavra diferença implica sempre em comparação de um valor com outro. Assim, pode-se verificar a existência de diferença de potencial entre corpos eletrizados com carga diferente ou com o mesmo tipo de carga. A diferença de potencial também é chamada de tensão elétrica. Tensão é a força que impulsiona os elétrons nos condutores. Unidade de medida da tensão. A tensão é entre 2 pontos. Pode ser medida através de instrumentos. E a unidade de medida de tensão é o volt. E o símbolo desta grandeza é a letra V maiúscula. Em algumas situações, a unidade de medida padrão se torna inconveniente. Por exemplo, o metro, que é a unidade de medida de comprimento, não é adequada para expressar o comprimento de um pequeno objeto, como, por exemplo, o diâmetro de um botão. Utiliza-se para isso os submúltiplos do metro, como o centímetro ou o milímetro. A unidade de medida de tensão volt também tem múltiplos e seus submúltiplos adequados a cada situação. Vejamos aí. É o kilovolts, o volt, que é a unidade, o milivolt e o microvolt. Fonte geradora de tensão contínua. Encontramos nas baterias, nas pilhas. Bateria de celular também é um caso de fonte geradora de tensão contínua. A existência de tensão é condição fundamental para o funcionamento de todos os aparelhos elétricos e eletrônicos. A partir desta necessidade, foram desenvolvidos dispositivos que têm a capacidade de criar um desequilíbrio elétrico entre 2 pontos, dando origem a uma tensão elétrica. Estes dispositivos são denominados genericamente de fonte geradora de tensão. Existem vários tipos de fonte geradora de tensão. Pilhas e bateria, por exemplo, como já foi dito. As pilhas são fonte geradora de tensão.
usada, por exemplo, em diversos aparelhos portáteis. Elas são constituídas basicamente por dois tipos de metais mergulhados em um preparado químico. Este preparado químico reage com os metais retirando elétrons de um e levando para o outro. Um dos metais fica com potencial elétrico positivo e o outro fica com potencial elétrico negativo. Pela própria característica de funcionamento das pilhas, um dos metais torna-se positivo e o outro negativo. Cada um dos metais é denominado de polo. As pilhas dispõem de um polo positivo e um polo negativo. Os polos de uma pilha nunca se alteram. O polo positivo sempre tem potencial positivo e o negativo tem potencial negativo. Normalmente se diz que as polaridades de uma pilha são fixas. Devido ao fato das pilhas terem polaridade invariável, a tensão fornecida é denominada de tensão contínua, representada por duas letras, a letra C repetida, Ou ainda tensão DC, do inglês, Direct Current. Todas as fontes geradoras de tensão que têm polaridade fixa são denominadas de fontes geradoras de tensão contínua. As pilhas utilizadas em controle remoto, rádios e outros aparelhos fornecem uma tensão contínua de aproximadamente 1,5 volts, independente do seu tamanho físico. Por exemplo, as pilhas grandes, todas têm a mesma tensão. Neste formato temos pilhas grandes, médias, pequenas e tipo palito. Em controle remoto de portão de casa, tem uma bateria de 12 volts com aparência física do tipo acima, mas é uma bateria de 12. Agora vamos para os conhecimentos adquiridos, que eu peço a vocês que pausem o vídeo, coloquem no seu caderno. Depois você responder, você vai passar para esse gabarito também no seu caderno, tirar uma foto e me enviar para o e-mail. A todos, muito obrigado e até a próxima aula.